E aí? Dessa vez eu quero fazer um vídeo um pouco diferente do que eu tenho feito ultimamente. Eu tô até sentado pra fazer isso. Eu vou recomendar 5 livros do meu escritor favorito, que é o Stephen King. Stephen King nasceu em 1947 em Portland, no estado de Maine. E com o passar do tempo ele acabou sendo consagrado como o mestre do terror, o que eu não acho uma denominação certa pra ele. Porque ele não escreve só terror. Se você for pegar toda a obra dele, acho que nenhum terço dos livros são de terror. O que o Stephen King é mesmo é o rei das histórias. Características que você vai encontrar na maioria dos livros do Stephen King. Primeira, boa parte dos livros dele se passa em Maine. Segundo, ele é um pouco prolixo. Muita gente não gosta do King porque dificilmente você vai ver um livro pequeno dele. A maioria vai ser desse tamanho. E o tamanho dos livros ajuda muito no desenrolar da história. Porque o que é legal do King é que ele vai contando toda a história da pessoa. Ele não quer chegar e te dar a parte assustadora. Ele vai desenvolvendo a história, vai desenvolvendo todos os personagens, vai descobrindo a infância do personagem, tudo mais. Você vai estar naquele clima de segurança, aí tum! Aconteceu alguma coisa e você fica surpreendido. É por isso que o Stephen King é um escritor tão bom. Ele é um escritor que mexe com as emoções. O primeiro livro dessa lista é o Sob a Redoma, publicado em 2009 nos Estados Unidos. Aqui eu acho que chegou em 2012, se não me engano. Sob a Redoma, apesar do tamanho dele, pode assustar um pouco, 900 páginas. Um livro que você vai ler muito rápido. A história se passa na cidade de Chester's Mill, no interior de Maine. É uma cidade fictícia. De repente, por explicação nenhuma, uma redoma gigante cobre toda a cidade. E quem for do lado de fora não pode entrar, quem está do lado de dentro não pode sair. E o objetivo, mais ou menos assim, da história é descobrir o que é essa redoma e por que ela foi colocada ali. Só que esse é só o plano de fundo da história, esse que é o legal. O que importa mesmo são todos os personagens que estão aqui dentro. São muitos personagens nesse livro que são muito bem desenvolvidos. Também olha o tamanho do livro. Não dá pra falar muito sobre a história porque o básico é isso. E o segundo livro que eu vou recomendar aqui é o segundo livro da Torre Negra, que é a Escolha dos Três. Obviamente, para ler esse livro aqui você tem que ter lido primeiro, porque a Torre Negra é uma série com 7 livros, mais um extra. Nesse livro o pistoleiro tá vagando pelo deserto, se não me engano, e ele acaba achando 3 portas que levam diretamente à mente de 3 pessoas diferentes. Entra nessas portas, consegue ver através dos olhos das pessoas. Se você já assistiu Quero Ser John Malkovich, é basicamente a mesma coisa. O terceiro livro que eu vou recomendar já é muito conhecido, eu acho que é o livro mais conhecido do Stephen King, que é o Iluminado. O Iluminado, inclusive, ele foi adaptado 2 vezes para o cinema. A primeira versão é a versão genial do Stanley Kubrick, e a segunda é uma minissérie que não é tão boa. O Stephen King odiou a adaptação desse livro, porque realmente o Stanley Kubrick mudou o livro inteiro, só que o filme é genial. Eu acho que eu vou acabar fazendo um vídeo algum dia falando sobre o filme e o livro do Iluminado, porque tem muita coisa. Eu acho que o Stanley Kubrick é injustiçado pelos fãs do Stephen King. Esse foi o terceiro livro do Stephen King e foi onde a carreira dele explodiu. Foi o primeiro best-seller dele e o livro trata a história do Danny Torrance, que é um menininho, e o pai desse menino, Jack Torrance, vai trabalhar como inspetor de hotel durante o inverno num hotel totalmente isolado. O problema do Stephen King é que não tem como fazer um resumo do livro dele sem acabar entregando um pouco a história. O menininho, que é o Danny Torrance, é o Iluminado, que ele tem o poder de ler a mente das pessoas. Nenhuma adaptação do Stephen King consegue ser totalmente melhor que o romance original. Porque tem um detalhe de Stephen King que ele consegue perturbar você de uma maneira diferente. Ele consegue te passar essas emoções que no filme não vai conseguir, porque você está dentro da mente do personagem. E o filme não tem como passar isso. O quarto livro do Stephen King que eu vou recomendar é A Zona Morta. Esse livro conta a história do Johnny Smith, que é um cara que ele sofre um acidente de carro e alguns anos depois, vários anos na verdade, depois do acidente dele, ele acorda do coma. E ele descobre que ao encostar numa pessoa, ele consegue ver o futuro daquela pessoa. Então esse livro é mais ficção científica do que terror. Na verdade ele nem é terror, ele é ficção científica mesmo. Um detalhe que tem nesse livro, que eu esqueci de citar no começo, é que o Stephen King lida muito com religião. Aqui nesse caso tem a mãe dele, que é uma fanática religiosa. No primeiro livro dele também, Carrie a Estranha, tem a mãe da Carrie, que é fanática religiosa. Ele gosta muito de mexer com religião nesse livro. Esse livro vale muito a pena ser lido, é uma das obras mais cultuadas do Stephen King e foi adaptado 2 vezes. Uma foi para o cinema, com um filme com o Christopher Watts. Eu não gostei muito do filme, mas eu acho que chama A Hora da Zona Morta, alguma coisa assim. E a segunda vez que foi adaptada foi em formato de série, que teve 6 temporadas. E o quinto livro dessa lista é o livro mais perturbador que eu já li na minha vida, que é O Cemitério. O personagem principal desse livro é o Louis Creed, que ele leva a família dele
para morar numa casa que fica numa rodovia de caminhões. Então fica passando um caminhão o tempo todo e muitos animais de estimação acabaram morrendo atropelados ali. E um dos vizinhos do Lewis acaba mostrando para ele que tem um cemitério para animais. O nome original do livro é Pet Sematary, que deu origem à música do Ramones. E nesse cemitério é onde as crianças enterram os animaizinhos de estimação delas. E muito mais além desse cemitério, tem um cemitério indígena, que dizem que o que foi enterrado ali volta à vida. Quando eu falo que esse é o livro mais perturbador que eu já li, eu falo sério. Esse livro me deixou mal enquanto eu lia. Eu vou dar um spoiler desse livro, mas o foco principal do livro não é esse. O Stephen King te coloca no papel de um pai, então você sente a dor que é a perda de um filho. Só que o Stephen King é tão genial que ele consegue fazer você que não tem filho se sentir mal, você fica deprimido, você sente a dor que o pai está sentindo. E é por isso que esse é meu livro favorito do Stephen King, porque ele me deixava mal, ele me passava uma emoção. E eu acho que esse tem que ser o foco principal dos escritores. Eu acho que quando um escritor é bom, é quando aquele escritor consegue te passar uma emoção. O próprio Stephen King disse que foi muito difícil escrever o livro, porque ele era pai quando ele estava escrevendo. Tanto que ele nem queria publicar o livro. Ele mostrou para a esposa dele, mostrou para um amigo dele, e os dois falaram que a história era terrível demais, e ele acabou engavetando. O livro recebeu uma adaptação para o cinema, que é o Cemitério Maldito. Só que, cara, leia o livro. Para deixar avisado, esses são os meus 5 livros favoritos. Então não tem A Dança da Morte, não tem It, não tem On Writing. E esses 3 livros são os considerados melhores de Stephen King e são os 3 livros que eu não li. Quero aproveitar esse final aqui para divulgar 2 canais que fizeram parceria comigo recentemente. O primeiro canal é o Clipe de Papel, vou deixar o link aqui. E o segundo é o Mimimi Virtual, vou deixar aqui. Os dois são excelentes canais, então conheçam e vejam o trabalho do pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, então se você gostou, dê um joinha no vídeo, compartilhe, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Não deixe de colocar aqui embaixo quais são os melhores livros do Stephen King pra você. É isso aí, até mais!